Vamos lá, pessoal, então, iniciar aí. Até a aula passada a gente estava vendo a parte do que? De funções, de procedures, correto? Até acostumar com isso. E o que acontece? A parte de procedure, basicamente, ela cobre bastante parte de funções, né? A gente só tem alguns detalhes aqui que a função tem a mais, né? Ou, na verdade, tem outras características em relação à procedure, né? Bom, a função, ela é um bloco nomeado também, ou seja, né? Se tem nome o meu bloco, ele vai para dentro do Oracle. A hora que eu pego e faço a compilação, ele vai lá e realmente salva para mim, né? Ele é um dos objetos também do esquema, correto? Que pode ser executado diversas vezes. Vai depender, obviamente, da utilização aí nas chamadas, né? É chamada como parte de uma expressão ou é usada para fornecer um valor de parâmetro para outro subprograma. Ou seja, né, em vez de a gente chamar um execute igual a gente estava fazendo lá na procedure, a gente pode chamar ele para que seja retornado um valor para uma variável do ambiente chamador, ou, né, é possível muitas vezes utilizar o próprio comando select para usar na função, para a função ser chamada, correto? Então tem algumas vantagens aí, né, de se utilizar a parte de função. Podem ser agrupadas em pacotes do PLSQL. A gente não vai ver a parte do pacote, seriam as packages, né? Não vai dar tempo. Mas a package é como se fosse um recurso igual a classe que a gente tem, tá? Ele é uma parte do PLSQL, né? Orientado a objeto, vamos dizer assim. O desenho dele é como se realmente fosse uma classe, tá? A package. A gente não vai conseguir ver, mas é um recurso poderoso, né? Tem como dar, alguns sites aqui que mostram para você a criação da package, que não é difícil também. Qual é a vantagem da package? Vamos supor que vocês façam, por exemplo, sei lá, para funcionários, você quer fazer a manipulação de inserção, alteração, exclusão e consulta, correto? Você tem lá 4 procedures ou algumas funções. Com uma package você agrupa tudo isso daí. Ele vai ficar o nome da package, ponto, o nome da função e depois os parâmetros. Você conseguiria reutilizar o código dela, tá? Então essa parte do PLSQL é bastante forte. É coisa que, por exemplo, o SQL Server não tem, o Transact SQL não tem, tá? A Microsoft cobre com outras coisas, mas nativa da linguagem não, tá? O bloco PLSQL precisa de pelo menos ter uma declaração return, ou seja, a função ela precisa retornar algo, algum dado, correto? Dentro da função return, eu posso ter, dentro de uma função eu posso ter vários returns, mas uma pelo menos é obrigatória, tá? Se eu tiver vários returns, é sinal que a função vai retornar vários valores? Não. A sua lógica, ela vai ter que estar exatamente preparada para que se retorne um único valor, ok? É criado com o comando create function, apesar de ter parâmetros in e in out, seriam os modos que podem ser utilizados as funções, não é uma boa prática utilizadas em função. Por padrão, um parâmetro ele é in, correto? Se eu quiser um out, a gente coloca explícito, e se eu quiser um in out, a gente coloca explícito. Agora, a função em si, ela já tem essa característica de retornar um valor, correto? Então, se ela já retorna um valor, geralmente eu não utilizo o que? Um parâmetro do tipo out ou in out, tá? Pode sim, mas não é aconselhado. Por quê? A função ela já vai fazer esse papel de retornar um tipo de dado, tá? E se eu quiser mais de um tipo, tudo bem. Aí você pode utilizar o retorno, né? Mais de um retorno. Aí sim você pode pegar e utilizar. Só que tem outros recursos melhores ainda, né? A gente não criou um tipo de dado na aula passada, um data type. Se o data type ele é uma variável, eu posso pegar e fazer o que? Retornar um data type também. Dentro do meu data type eu poderia o que?
ter vários dados lá dentro. Isso seria melhor utilizado do que o out ou in out. Correto? Então dá para utilizar e dá para fazer bastante recurso com isso. No entanto, se você precisa retornar mais de um valor em uma função, considere retornar valores compostos de estrutura de dados como um registro ou uma tabela. Tá? Então é possível fazer isso daí. É possível retornar, né, um percent whole type, que é a estrutura de uma tabela dentro de uma função. Tá? Se eu quiser que ele retorne realmente um registro, por exemplo, da employees, eu poderia fazer o que? Um percent whole type com esse cara. Tá? Então ele é bem poderoso nessa parte aí. Aqui a gente tem mais ou menos uma comparação do que? Da parte de procedures e funções, as diferenças básicas, né? A procedure, ele executa com declaração PLSQL e a função, né, chamado como uma parte de uma expressão. Geralmente a gente vai chamar uma função, né, para quê? Para que se retorne um valor. Na chamada da função, eu preciso ter alguma variável que me faça o quê? Que me guarde esse valor de retorno. Tá? Então é muito provável que só a função sozinha a gente não vai usar. Tá? Se a gente usar, não vai ter serventia para nada. Ela vai ter que retornar em algum valor. Ela vai ter que retornar em alguma variável. Correto? A procedure não contém cláusulas return. Pode passar valores, né, se precisar, usando o parâmetro output. Pode conter a declaração return sem nenhum valor. Procedure geralmente a gente não utiliza return, justamente por quê? Porque os comandos são simplesmente procedimentos que vão ser executados. Tá? Então é um pouco incomum a gente ver return dentro de uma procedure. Agora, já a função, ela precisa conter no cabeçalho um return. No cabeçalho é o que, né? É a parte lá do nome da minha procedure mais os parâmetros que ela tem. E a gente vai falar para ela que tipo de retorno ela vai ter. Tá? Os tipos mais comuns de dados que a gente já viu, né? Char, varchar, date. Pode retornar um valor simples e precisa pelo menos ter uma declaração return. Correto? Então é obrigatório uma função ter o retorno de dado. Ok? Bom, pode retornar nulo. Pode. É possível. Dentro de uma procedure você pode pegar e fazer ele tratar isso daí. Tá? Qual seria aqui então a visão geral, né? Primeiro a gente faz o que? A criação da nossa procedure. Legal. Depois da criação a gente vai fazer o que? A compilação dela. Ah, tem erro? Tem. Então verifica-se quais são os erros, faz a edição e compila novamente. Esse processo continua até acabar os erros. Não tendo mais erro, o que ele vai fazer? Ó, já vai deixar o nosso código pronto para ser chamado. Tá? Que seria essa parte aqui, ó, invoke function. Tá. Tendo aqui então a nossa função, vamos copiar esse cara aqui, ó, para dentro agora. Ops. Do nosso código. Copiar. Não está copiando e colando. Copiar. Não entendi. A function vai retornar um tipo number aqui nesse caso. Toda a minha function retorna um número, um tipo number. Então, isso daqui o vsal, na verdade, é o valor que vai ser retornado. Correto? Então, agora a gente vai ver aqui, ó, na chamada do valor. Bom, o que a gente tem aqui então, pessoal? Create or replace function, beleza. GetSal, o nome da minha função, correto? P_d é o parâmetro, né? Que ele está pegando quem? O percent type do employee ID da tabela. Beleza, que provavelmente é number aí. O retorno da função é o que? Number.
tá? A gente pode ter vários parâmetros igual a procedure normalmente, só que o retorno é um só. Aqui eu estou falando o quê? Que a função inteira retorna um tipo número para mim. Tá? É só essa declaração que a gente tem. Beleza? Agora aqui, o vsal employees.salary%type é uma variável que a gente acabou de declarar. Correto? Do tipo salary. Provavelmente deve ser um number de alguns valores aí decimais, que tenha valores decimais até. E aqui a gente já está igualando ele a zero. Ó. A gente já declara igualando ele a zero. Ok? Bom, o select aqui ele é bem simples, né? Ó. Salary from e where. O meu PID aqui, ó, ele é o que? É referente a esse cara, né? Correto? Então, ó, o parâmetro que vai ser passado aqui vai vir para cá. Se eu estou pegando ele pelo employee ID, quantos registros ele vai me retornar? Um só, né? Se eu estou fazendo a minha condição where pela chave primária, né, vai me retornar um único registro. Legal. Esse conteúdo aqui, ó, do salary, ele vai para onde? Para o vsal, exatamente. Vai vir para cá, né, ó. Legal. O vsal ele vai ter um valor. Ele vai continuar aqui executando e vai encontrar a função return aqui, ó. Tá? O valor, né, que o vsal tiver é o que vai ser retornado, ó. Return o valor que o vsal tiver aqui. Beleza? Bom, compilando esse cara aqui então. Mas ele passa a ter o valor da select ali do Windows? Ele passa a ter o valor aqui, ó, né, do salary. Exatamente. O que a select retornar aqui para ele vai vir para o into, vai vir para a variável vsal. Porque ele precisa ser assim. Quando a gente, isso daí é sintaxe mesmo. A gente não pode dar um select insert em uma tabela, selecionar dados e já fazer inserção na outra. É com select into, não é? Depois você dá uma olhadinha na sintaxe realmente do select. Em vez de eu estar fazendo, né, o select into numa tabela, eu estou fazendo o select into numa variável. Correto? É mais nada. Isso daí é sintaxe mesmo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, mais campos, vírgula, employee ID. Exatamente. Na verdade, o que está sendo preenchido aqui no meu select, as variáveis aqui no into vão receber esses valores. Não, aí eu precisaria ter o que? Exatamente, v underline employee ID. Eu teria que ter para cada variável, certo? Para ele receber aqui, ó, o valor de cada campo. Exatamente. Só que aí é que tá, o return retorna um cara só. Por quê? Ó, o tipo dele aqui é number. Se é number, ó, o salary é number. O employee ID é number. E se eu tivesse aqui o last name? Ele não iria retornar. Aqui, ó, por ser 2... Oi? Não retorna. Não, porque você já tem dois valores aqui, ó, a serem retornados. Certo? Nesse caso aqui eu teria que colocar, né, return, vírgula, vsal, vírgula, vEmployee ID. Ele iria dar pau. Ele não consegue fazer isso. O retorno é de um único valor. Correto? Para suprir isso daqui, o que a gente teria que fazer? Ou trabalhar com variável em out ou in out, ou trabalhar com um type. Tá? Senão não tem jeito. Dessa forma aqui, ele iria dar erro. Tá? Então, vamos tirar aqui, ó. Legal. A função vsal aqui, a função getSal, na verdade, né? Ela foi criada, ó. Ó, o getSal aqui, ó. Beleza. A chamada dela, como que é? Bom,
nós estamos fazendo o que? Ó, um DBMS output putline get sal de 100. O get sal, beleza, é a função que a gente acabou de criar. E o 100 é o que? É o ID, exatamente, ó. Ó. É o employee ID, é o parâmetro que a gente está passando. A gente vai passar o parâmetro de quem? Do funcionário 100. Ele tem que me retornar o que? O salário desse cara. Beleza? Ó, então, para confirmar aqui, select asterisk from employees where employee ID igual a 100. Ó, salário do cara 24 mil, correto? Dólares, né? 24 mil dólares. Vamos executar então, ó, essa função aqui, ó. Beleza, já me retornou, ó. PLL-SQL, né? Foi executado com sucesso. 24 mil. Beleza aí? Então, essa parte aqui, ó, é uma das chamadas. Bom, não é muito comum a gente fazer esse tipo de programação, né? Ó. Não é muito comum não, né? Na verdade não é uma boa prática. Já chamar o getSal com um parâmetro e já exibindo ao mesmo tempo. O ideal seria o quê? Passar numa variável, né? Fazer um declare aqui, abrir um begin-end, né? Colocar uma vsal aí, sei lá, né? Variável do tipo number e depois chamar ela o quê? Passando o getSal para esse valor, né? Para essa variável e depois exibir a variável. Apesar de ser mais longo, né? O processo de código, ele é mais limpo, né? É uma boa prática aí, mais aconselhada. Oi. Conseguiu ou não? Vamos lá? Bom, aqui pessoal seria o que? Outro exemplo, tá? De que a gente poderia estar utilizando para fazer a chamada também, ó. Variable, certo? bSalary do tipo number. Execute dois pontos bSalary, que é o que a gente acabou de declarar. Dois pontos igual a getSal de 100. Esse cara aqui, ó, seria executado e iria ser passado para quem? Para bSalary, tá? E depois aqui sim fazer o print dele, ó. Tá? Isso daqui seria então uma outra forma de chamar a função, ok? Esse daqui é o que a gente estava falando, ó, declarar uma variável, correto? Ó, aqui a gente está pegando do tipo %type do salário, né? Fazer com que a sua função seja o que? Atribuída a um valor aqui de variável, para depois fazer o que, ó? Realmente a amostragem da variável, tá? Seria um código mais limpo aqui nesse caso, seria mais aconselhado a fazer isso daí. Então, ó, testando esses caras aqui também, ó. O print aqui, né, ó, ele deu esse resultado, bSalary de 24 mil, ok? E agora aqui, ó, sim, ó, aqui a gente já está exibindo, né, ó, o salário é, depois a gente concatena com o valor de salário, né? Ali seria o resultado, ó. O salário é de 24 mil, correto? Então, tem várias formas de a gente estar chamando esse cara aí, né? Bom, além disso, a gente poderia fazer o que? Né, ó,
dentro de uma select, nós não estamos pegando e passando o valor do employee ID. Na getSal a gente passa o parâmetro do employee ID, não passa? Aqui, ó, eu posso fazer o que? Uma select, chamar a função já, o getSal, certo? Passar o valor do employee ID, o que a select retornar, from employees, correto? Ele vai lá e vai fazer o que? Executar a função linha por linha. Ok, ó. Então, se a gente executar esse cara aqui, ó. Ó, isso daqui, né, é o job que o select me retornou. Isso daqui é o que? O valor da função que a select me retornou. Correto? Aqui, ó, tá vindo aqui do job. Isso daqui tá vindo aonde? Tá da minha função. Para cada linha, né, que o select retorna, ele tá lá executando a função e retornando. E tá lá executando a função e retorna, né? Tem que tomar um pouco de cuidado nisso daqui, por quê? Então, para performance isso daqui é ruim. Se você retornar poucos registros, beleza. Agora, retornar 100 mil registros, são 100 mil processamentos que ela está fazendo de função. Tá? Ela não retorna, ela não executa tudo de uma vez. Tá? Tudo bem, é um processo rápido, né? Nesse caso aqui que a gente está vendo, mas dependendo aí do que a gente tem de dados a serem retornados. Opa! Saiu aqui. Tá? Dependendo então do que a gente tem de dados a serem retornados, demora bastante. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de chamada aqui. Correto? Mas é uma flexibilidade que a Procedure já não tem. Chamar uma função dentro de uma select. Tá? Às vezes para calcular, por exemplo, férias ou 13º, a gente poderia ter uma função que retornasse o valor, por exemplo, de 13º. Ok? Ficaria mais fácil aí. Bom, a gente já viu algumas tabelas, né, que se guardam códigos aí dentro do Oracle, né, que são as tabelas de dicionário do próprio Oracle. Existe um outro cara aqui, ó, que seria a User Objects, tá? Que ela identifica os tipos de objetos que aquele usuário tem acesso. No nosso caso, o usuário HR, tá? Se a gente executar aqui, ó, esse select, né, ó, é possível verificar quais são os objetos, por exemplo, o regions, e qual é o tipo do objeto que ele é, ó. Tá? Qual é o objeto, ó, departments underline sec, e qual o tipo do objeto que ele é, sequence. Beleza, ó? Até ó, pessoal, esse cara aqui, ó, lock underline ed underline pk, ele é de um tipo que ele é um objeto. Aqui tá como índice, não é? O lock underline id underline pk provavelmente seja o que? A primary key de um dos campos. Se ele é primary key, ele tá o que? Ele tá indexado, ó. Correto? Então, isso daqui pode ajudar a gente em alguns casos aí. Lógico, né? A gente colocou só 2 campos aqui, mas se a gente colocasse todos, por exemplo, iria ter mais algumas informações. Não tão usuais, mas teria aí, ó. Qual é o objeto interno aqui, ó? Certo? Qual é a data de criação? Qual foi o último DDL feito nele, né? A última manutenção. Tem aqui um timestamp que ele coloca aqui. Existe esse status aqui, ó. Lembram-se dele? Válido ou inválido? Se, por exemplo, tem aqui na minha função, na minha procedure, um X, é sinal que o meu objeto está inválido, né? Aqui não tem. Mas vamos supor que tivesse. Só se eu invalidar um aqui, vamos ver. O xizinho. Aqui no caso o banco não tem, ele está novo, né? Quem mostra isso? Esse cara aqui, ó. O status dele, exatamente, o campo status.
Se ele está inválido aqui, ele nem deixa você executar. É através desse status que ele pega e já bloqueia a execução de tal objeto. Correto? Tudo é dicionário, pessoal. O Oracle, qualquer coisa que vocês vão fazer, se você está dando um create alguma coisa, ele está guardando dentro de uma tabela. Tá? É óbvio, são várias tabelas, né? Não dá pra gente aprender tudo de uma vez, mas as principais, né? É legal a gente saber. Geralmente, se a gente tiver alguma dúvida, é legal consultar. No fundo, quando a gente dá um create table, create sequence, o que ele está fazendo nessas tabelas? Ele está fazendo um insert, né? Se a gente está dando um alter table, uma alter sequence, ele está fazendo um update nesses caras aqui. E lógico, outros processos também, né? Para registrar as alterações, para compilar novamente e tal. Mas ele mexe justamente com o quê? Com tabelas internas dele mesmo. Tá? O legal de banco é essa parte. Se a gente procurar, ela está em algum lugar. O que eu vejo, por exemplo, uma das diferenças que eu vejo assim no Linux e no Windows, pelo menos, né? O Windows é mais fácil a gente mexer? Né? É mais amigável, tudo tal. Só que existe um banco de dados lá dentro do Windows, né? Que é o registro dele. Você entende tudo que aquele registro realmente faz? É difícil. Aquilo é um banco de dados enorme que o Windows tem. Agora no Linux ele geralmente não tem um banco de dados daquela estrutura. Ele tem o que? Ele tem o banco de dados dele em forma de arquivo. Se você procurar aonde está sendo alterado, é muito provável que um comando está mexendo em algum arquivo. É mais transparente nessa parte. Para banco de dados também é a mesma coisa. Ele está fazendo alguma coisa em uma tabela, né? Geralmente os bons bancos. Fazendo em uma tabela, você consegue fazer select, você consegue verificar. Então isso aqui é o legal, a gente consegue ver realmente o que ele está fazendo aí. Tá? Bom, aqui ó, nós temos uma outra comparação, né, de função aqui, ó, um outro exemplo. Então, vamos pegar aqui. Esse código aqui é um pouquinho grande. E a gente já vai entender ele. Ó, são 3 slides, tá? O slide 11, 12 e 13 é uma procedure só. É uma função só. A gente vai dar uma olhada aqui, ó. Só aqui na apostila ela deveria ter um erro, mas eu não coloquei justamente para exibir o outro comando lá. Mas tudo bem, aqui a gente vai simular esse erro. Ó, create or replace function checksum. Até aí, beleza. Return boolean. O return boolean ele retorna o quê? Verdadeiro ou falso. No Oracle, um boolean ele pode ter verdadeiro, falso e nulo. Não se esqueçam disso, tá? Então o nulo também é um boolean, tá? No Oracle tem esse cara aí, coisa que os outros bancos são um pouco mais difícil. Oi? Exatamente, os 3 valores. Pode ser um dos 3 valores. Legal. O que a gente tem aqui, ó? Simplesmente as declarações de variáveis, correto? Ó, v dept id, v empno, v sal e v gsal. Tranquilos até aí? Só a declaração. Aqui a gente já está chumbando em código que o v empno no 205, mas poderia ser qualquer outro valor, tá? Poderia ser qualquer número de funcionário válido lá, ou inválido também, porque o código vai tratar isso daí. Bom, indo um pouco aqui mais para baixo, ó. Select into, olha só, salary department ID. Para quais variáveis vão ser atribuídos? Bom, o salary vai atribuir o valor para vSalary, né? E o empno, o department ID vai atribuir o valor para vDept ID. Na verdade, os dois são seta para baixo, né? É aqui, né? Ó, assim. Beleza?
Então, from employees where employee ID igual a V empinou. Quem é V empinou? Esse cara aqui, ó, 205, né, ó. Então, o valor que está sendo passado aqui vai vir para esse cara. Tudo bem até aí? Beleza. Agora eu tenho um outro select, ó. Um outro cara. Select a VG de salary into V salary sal. Então o valor que esse cara achar aqui vai vir para esse cara aqui, ó. From employees where department ID igual a V debt ID. Quem é esse cara aqui, ó? Tá declarado aqui, ó. O que, olha só, é um valor do departamento ID. Ele vai estar passando para o debt ID. O valor que esse cara tiver vai estar sendo atribuído aonde? Para o V debt ID. Tá, ó. Vai ser esse mesmo cara aqui, ó. Exatamente. O departamento que esse cara aqui selecionado vai ser feito o quê? A média de salário do departamento do empregado, da onde ele mesmo trabalha. Correto? Ó? Então, se esse cara trabalhar no departamento, sei lá, 200, esse valor de 200 vai vir para a variável, que é o mesmo valor daqui, ó. Correto? Legal. E aqui eu vou ter o quê? Dois valores, né? Um no VSAL e o outro no VAVG sal. Né? E no débito também, vai continuar aí. Agora aqui vai começar a ter os ifs, né? Ó. If VSAL maior que VAVG sal, se o salário, né, for maior que a média do salário, no caso do departamento, então retorna true. Se não, retorna false. Beleza. Não é nenhum e nem outro aqui. Poderia ser, assim, difícil, mas poderia coincidir de o salário e a média serem iguais. Nesse caso, o if aqui não tem, ó, para tratar isso. Ele só está fazendo o quê? Se é maior, retorna true. Se não, retorna false. Tá? Mas se fosse, ele poderia ainda cair na exceção ali, ó. No data found, then return null. Return null. Correto? Então, na exceção, a gente está fazendo com que a função retorna nulo para a gente. Se for nulo. Ah, não vai ter jeito. Deixa eu ver. Ele vai no data found também. Por quê? Porque ele não encontrou dado nenhum na select. Não. O no data found, ele é um, vamos dizer assim, um comando. Tá? É quase igual aquela variável ERR. Certo? Que ela captura exceção. O no data found é um comando assim, ó. Não encontrou dado nenhum, então retorna nulo. Quando não encontrar nenhum dado, então retorna nulo. O retorno vai ser esse cara aqui, o nulo. Exatamente. Beleza? Vamos lá, compilando esse cara aqui, ó. Olha só que legal, né? O de vocês sim, mas aqui o meu eu fiz um erro de propósito. Aqui, pessoal, ó. A função checksal foi compilada, mas a função contém erros, correto? Legal. Se a gente vir aqui, ó, na parte da função, dá um refresh. Ó o que vai aparecer pra gente aqui, ó. Ela está inválida, correto? Vendo aqui de cara, vocês conseguem perceber aonde está o erro mais ou menos aqui nessa função? A grosso modo, ó. Deixa eu abrir até mais aqui. Daí não tem na apostila, porque na apostila eu coloquei o valor certo já. Tinha que ter, na verdade, esse erro justamente para simular. Tá? Vocês conseguem ver já no olho assim qual é? Qual erro? No olho. Ó, colocar isso daqui na prova é sacanagem, né? Tem todos os pontos e vírgula. Aí matou mais ainda, né? Poderia ser um dos erros bons, mas tem, né? Ó. Quer que corre o código mais para baixo?
Hã? Tá aqui. Então não corre mais pra baixo. Então, mas pode ter mais, né, embaixo. No select. Beleza, até aí tá certo. Aqui nesse select, aonde especificamente está o erro? Aí mesmo, tá naquela linha aí que o senhor sabe. Ah, não tem o join Não precisa fazer join. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Viu? Era um ponto e vírgula aí, quase isso aí. É. Mas é o que, pessoal? Mas é difícil a gente achar no olho isso daí. Tudo bem, é normal, pô. Quando tem a mais, você já nem vê, né? Isso daí acontece também. Existe aqui, ó, uma função. Oi? É, já dá pra... É que aqui já tá, né, na verdade, mas... A gente pode pensar. Existe um cara aqui, ó, que se chama um comando. Quando ele consegue pelo menos compilar, mas tem erro, esse show errors function aqui, ó, tá? E o checksum. O checksum é o nome da minha função, né? Se eu executar ele aqui, ó, ele tá aqui embaixo, ele é chato. O que ele vai falar pra gente, ó? Na linha 9, coluna 3, tá? SQL statement ignored. Então, opa, tem alguma coisa aqui. Aí da linha 11, coluna 3, PL SQL hora 00936, missing expression. Beleza. Vamos entre a linha 9 e a linha 11, mais ou menos, da procedure. Então, ó, a minha procedure começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, da linha 9 à linha 11, ela teria que estar mais ou menos aqui, ó, entre esse espaço aqui que ele está acusando, tá? Aí você pega e olha, fica um pouco mais específico do que tentar analisar a procedura inteira, correto? Então o compilador dá mais ou menos a jogada ali para vocês, ó, possível erro pode estar em tal lugar, beleza? Depois que vocês já viram, já corrigiram aí, colocaram certinho, compilem novamente. Tá, ó. Legal. Função aí compilada, ok? E agora a gente vai vir aí para a chamada da função. Ó. Bom, só a chamada da função aqui é quase um outro código, mas está aqui, ó. Beleza. Se o checksum é nulo, né? Então aqui já é a comparação do booleano. Se ela retorna verdadeiro ou falso, eu posso pegar e fazer isso daqui, né? Ó, é nulo. DBMS output putline, a função retornou nulo devido à exceção. Ele vai imprimir isso daí. Else if checksum then salário maior que média. Se não, salário menor que a média. O que é isso daqui mesmo, pessoal? Else if checksum then. O que ele está fazendo? Ele está indo na função checksum. Beleza, até aí tranquilo. Igual aqui, né, ó. Beleza. Tem o retorno. O retorno é um booleano lá, não é? Ou ele vai retornar verdadeiro, ou ele retorna falso, ou ele retorna null. Um desses três valores. O que ele está comparando aqui? Esse checksum com o quê? Hã? Não. Se a gente tivesse só essa expressão aqui, verdadeiro ou falso, nesse caso aqui, seria o quê? Ou verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? É muito comum a gente pegar esse tipo de código, tá, pessoal? Seria a mesma coisa que a gente comparasse igual assim, ó, igual a true.
Beleza? Sempre quando eu só tenho o valor sozinho, ele já vai comprar com verdadeiro porque é o padrão. Ok? Então, ó, isso daqui é verdadeiro? É. Salário maior que média. Se for o caso do falso, ele vai retornar o quê? Salário menor do que a média. Ok? Vamos ver, naquele caso lá do funcionário 205. Ó, salário maior do que a média. Agora, como a gente pode ter certeza disso daí, se realmente deu o valor certo aqui? A gente precisaria fazer o que para provar isso? Exatamente, eu pego o salário do cara e vejo, e eu pego a média do departamento que o cara trabalha e faço a média, aí eu consigo realmente saber se a minha função está certa ou não. Aí é a prova realmente, correto? Select o que? Salary from employees where employee ID igual 205. Já vamos pegar até o department para a gente ver, né? Ih, perdi o valor. Acho que andou. Aí. Doidão o negócio. Bom, vamos lá, ó. Beleza, o cara ganha 12.008 dólares. Né, ó, trabalha no departamento 110. Agora a gente vai pegar o que? O AVG dele. Do salary. Onde o departamento seja igual a 110, né? Então, ó. A média de salário é de 10.154. O salário do cara é de 12 pau. Então, tá certo, né, ó. O salário é maior do que a média, né, ó. Se a gente rodar esse cara aqui de novo, salário é maior do que a média. Beleza. Vamos fazer um teste com quem agora? É que a gente chumbou isso daqui no código, então a gente vai ter que compilar ele de novo. Com um salário, por exemplo, de um funcionário que não existe. Funcionário 1000. Tá, ó. Beleza, ele não vai existir. Como a gente não fez um negócio legalzinho, passando parâmetro para a função, a gente chumbou no código, a gente está tendo que compilar de novo. Correto? Seria muito mais bonito, né? Mas não fizemos isso. Então, compilando. Agora chamando ele lá no funcionário 1000, ó. Ó, a função retornou null devido à exceção. Não existe o funcionário 1000, não achou nada de dado, ele veio para a exceção aqui, ó. No do data found e retornou nulo. Correto? Retornando nulo, ele cai aonde aqui na minha chamada, ó? Cai aqui, ó. Checksum is null. É verdadeiro isso daqui. Nulo é nulo. Legal. Ele vai fazer o que? A impressão desse cara aqui, ó. Beleza? Então, é possível fazer o que? Comparações com nulo. Beleza? Tá? É muito da hora isso daqui, né? Fazer comparação com nulo dessa forma, muito legal. Bom, deixa eu ver aqui que mais a gente tem. Chamada da função. Ó, aqui seria o que? A gente não vai fazer, mas pelo menos mostrar, né? Ó, aqui seria a mesma função anterior, que não mudou nada, a lógica é a mesma. A única coisa que a gente está fazendo aqui, ó, passando um parâmetro agora aqui bonitinho. Aí a gente passa por parâmetro quem?
o cara, né, o código do cara lá pra gente ver, correto? E aí sim, ó, passando o parâmetro, né, aqui a gente coloca o que? Vai ser substituído pelo valor do parâmetro. E aí beleza, resolve esse problema de a gente ficar compilando novamente. Tudo bem? Oi? Só chamar a função, né, ó. A chamada da função, olha só, né, ó. Chamada da função aqui, ó, com o número de quem? Com o número do employee ID. Passando dessa forma já era. A gente consegue pegar e fazer isso. Poderia ainda, para ficar melhor, né? Não tem, aqui não tem muito jeito. Em vez de chumbar o 205 aqui, fazer uma outra variável e depois aí sim passar esse cara. Ficaria mais flexível ainda. Tudo bem? Da Oracle, né? Da Oracle. Pessoal, beleza aí? O PLSQL nesse caso, ele é bem flexível, tá? Só que a gente precisa saber o que? Tratar ele, né? Aqui, ó, o que a gente está fazendo na função? Existem o que? Vários returns, né? Ó, return, correto? Só que pela lógica, só um deles vai ser retornado. Eu não posso ter dois returns aí nesse caso, senão ele vai falar, ó, código inválido, tá? Compila de novo, isso daí já é erro de sintaxe mesmo. Correto? O C#, ele permite mais de um retorno? Não, de cara ele já não permite. Você já pega, já tem que fazer um código, certo? Com a lógica de o retorno ser um único. O Java também, se não me engano, é desse jeito a parte de instrução do Java. No PLSQL ele consegue, tá? Mas a sua lógica ele tem que pegar e tratar. Exato. Tá? O Pascal é assim também, ele consegue tratar, tá? Mais de um return. O C, se não me engano, consegue também. O C é mais flexível. Ok? Então, só ficar um pouquinho esperto nessa parte aí. A sua lógica ela tem que estar certinha para não ter problema. Beleza aí, pessoal? Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Debug. Ó que beleza, já está acabando a aula de hoje. Depois só exercício. Não, vocês têm exercício. Não, eu faço a chamar, pra mim não tem problema. Pessoal, ó, a gente já teve aquele caso lá que foi já mais ou menos difícil de a gente ver qual era o erro lá, né? Só que ainda o compilador ele deu uma brecha ali pra gente e falou, ó, o erro tá mais ou menos em tal posição ali. Quando a gente tem erro lógico, né, não tem muito o que fazer, o compilador vai passar, vai compilar, certo? E só depois, quando a gente vê realmente a parte de testes e resultados, que a gente poderia ver onde está o erro, né? Às vezes há erro que intermitente, dá em algumas vezes e não dá, e aí começa a ser um pouco mais complicado. Para isso é que a gente pega e utiliza o debug. Aqui a gente vai ver bem simplesmente como funciona o debug, mas ele é bem poderoso também. Tá? Ele tem basicamente o que? As mesmas funções aí que o Visual Studio tem, o NetBeans tem, o Eclipse tem, correto? Então, ele é bem tranquilo aí também de trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É dar permissão que o usuário tenha o que? Acesso, né? Permissão de grant ali para debugar procedure. Então, ó, é necessário a gente dar aquele comando ali, ó, grant debug any procedure to usuário que a gente quer. E depois o grant debug connect section to usuário que a gente quer. Nesse caso aí vai ser Oracle, tá? Oi? Isso, usuário Oracle sem a Oracle. Bom, então, no nosso caso, se não me engano, já está feito, mas vamos fazer aqui mais para ilustrar aí para vocês. Tá, ó. Aqui eu não consigo aumentar. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
SQL. Aqui você já entrou aqui ou não, Douglas? Você já está nessa parte. Beleza. A partir desse momento aqui, ó, aqui você já pode dar o SQL Plus. Não precisa de ser super usuário para isso daí. Já? Beleza. SQL Plus. System ou SysDBA? Não lembro. SQL Plus barra S SysDBA, né? Beleza, ó. Ele já pegou e já fez a conexão pra gente. Você colocou barra certinho aí, porque isso daí influencia, cara. Ou se você tiver conectado como root, também ele vai pedir. Tem que estar, eu acho que o usuário Oracle mesmo, o usuário comum. Aí o que a gente vai dar? O acesso aqui para ele, ó, grant debug any procedure to HR. Então, grant debug procedure to HR. Grant debug procedure to HR. Grant debug procedure to HR. Grant debug any procedure. Beleza. E agora grant debug connect section to HR. Grant debug connect section to HR. Beleza. Ok, pessoal? A partir daí sim a gente começa a fazer o que? Começa a debugar as procedures lá no SQL Developer. Tá? Bom, saindo daqui então, exit. Eu vou fechar aqui meu terminal. Partindo aqui agora, ó. Bom, aqui existem alguns passos, tá? Ele não é igual o SQL lá, que é mais bonitinho, mais amigável. Ele tem alguns passinhos que a gente tem que fazer para fazer esse debug aí. Bom, a primeira coisa é, ele não pode ter erro de sintaxe, tá? Geralmente é quando a gente vai fazer um debug dentro de uma procedure, é erro lógico que a gente quer achar, né? Então é valor de variável que não está bem lá, ou se a gente quer saber algum if, o porquê que está entrando, enfim. A sua procedura ela tem que estar realmente compilada, tá? Depois que ela já está compilada, a gente vai precisar o quê? Colocar em modo, né, debug aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, isso daqui é tipo uma joaninha, tá? É o debug que ele tem ali. A gente vai precisar fazer o quê? Colocar os breakpoints aqui, ó, os pontos de parada, até onde o compilador pode executar, correto? Para depois a gente conseguir fazer o que, ó, o step into, o passo a passo de como o debug é feito, correto? A tela é um pouco feia, a gente vai ver ali que é um pouco meio desengonçada, mas dá pra gente ajeitando depois isso daí. A primeira coisa então aqui é o que, ó, clicar em cima, né, ó, da procedure. Ele vai abrir o que? Ele vai abrir o código da procedure numa outra aba. Depois que ele abrir esse código, a gente vai fazer o que? Colocar os breakpoints no código, aonde a gente quer que ele pare. Depois aqui, ó, a gente vai compilar para debug, tá? Para posteriormente fazer o que? O debug propriamente dito. A partir daí a gente vai entrar o que? Com parâmetro. Se a minha procedure tem parâmetro, eu vou lá e vou digitar. Ele mesmo já vai fazer o bloco não nomeado da chamada da procedure. Isso daí é que é uma coisa legal, tá? Para depois ver o que? Linha a linha o que ele está fazendo. No linha a linha o que ele está fazendo, o que a gente consegue ver? Ó, os valores de parâmetro, os valores de variável que a gente tem dentro da nossa procedure aí, tá? Então são esses passos que a gente tem para fazer. Bom,
a gente tem essa procedure aqui de exemplo. Então vamos copiá-la aqui, ó. Oi? O que é uma procedure grande? Tá. A procedure, né, ela tem o que? Ela tem a função dela de justamente ser o que? Um pedaço, blocos de código, não é? Se você tem uma procedure muito grande, pelo que as boas práticas falam, né? O ideal é você teria que ver a sua procedure no máximo em uma tela. Se você já tem mais que uma tela, você teria que quebrar em outras procedures. Isso seria o ideal. Aí sim você começaria a ter código modularizado. Então, é o que a boa prática fala. Se a gente vai submeter... Então, aí, cara, vai de acordo com o que a empresa tem, o que ela especifica, né? Se, por exemplo, você for fazer auditoria de código, cara, você não passa mesmo. Se a sua procedure tiver mais de 30 linhas, ele vai falar, quebra essa procedure. Então, mas aí é que tá. O problema é o quê? Então, a quantidade de linhas, pessoal, entre um banco de dados e outro, tranquilo, eles vão suportar. O problema é a lógica, né, que você está utilizando para justamente fazer isso. Depois, quem vai se ferrar é justamente o cara que vai dar manutenção. Quem criou, teoricamente, o cara sabe. Até um certo tempo também. Passou de 3, 4 meses, 1 ano. Meu, o cara não vai saber mais. Aí tem documentação, tá comentado, tá identado o seu código. Aí já são outras coisas que ajudam bastante, né? Enfim. Aí são boas práticas aí. Não é a parte do Oracle em si. É a parte de programação. Tá? Ó. Essa nossa procedure aqui, por exemplo, ela já passou mais de 20 linhas, com certeza. Ó. Então vamos lá, vamos aumentar até um pouco ela aqui para a gente mais ou menos entender o que ele está fazendo. Ó. Tem loop, tem contador, tem uma boa quantidade aí. Ó, essa procedure, tá, ela não tá com problema. Na verdade, a gente só vai mais ver a parte do debug. Só isso, essa é a intenção. Create or replace procedure SP test debug, tranquilo. Employee ID inicial e employee ID final são dois parâmetros que a gente está passando, beleza? Is, tudo isso daqui, ó, é variável dentro da minha procedure, tá? E aí a gente tem um cursor aqui, ó, cur hat employees is. Esse cursor ele vai suportar essa select aqui, ó. Baseado no que? Baseado entre a passagem dos parâmetros que a gente tem lá no cabeçalho. Se o cara colocar de 1 a 1000 ele vai pegar, se ele vai colocar de 10 a 100 ele vai pegar. De 100 a 150 ele vai pegar, ó. Ele está fazendo um between entre o que? Entre o employee ID. Correto? Só isso, mais nada. Tá bem simples esse cursor. Legal. Agora a gente tem aqui, ó, v contador recebe 0. E a gente tem um for, né? R employees in cur hat employees. Esse R employees, vocês lembram do que é mesmo? Isso. Aqui, ó. O que seria esse R employees?
Lembram-se que desse jeito o for ele tá se comportando como se fosse um for each, né? Então, esse cara aqui vai ser, entre aspas, a minha variável. A gente não tem o i, o for i, correto? De 1.10. Aqui a gente tem o que? O r-employees, só isso. Tá? É um nome qualquer que vai servir para quê? Para minha variável que for dando for aí receber o valor. Tá? CurRetEmployees loop. O CurRetEmployees é o meu cursor realmente. Tá, ó. Esse cara aqui, ó. CurRetEmployees. É esse cara aqui, ó. Correto? O que ele tiver dentro da minha select é o que o meu for vai percorrer. Beleza? Se tiver 10 linhas aqui, vão ser 10 vezes que o meu for vai percorrer. Beleza? Bom, fetch CurRetEmployees into. O que faz esse fetch mesmo? Exatamente. Lembram-se que o cursor ele vai retornar uma tabela, correto? Nesse caso é uma tabela com quantas colunas? 3 colunas. O meu select aqui, ó, tá me trazendo o que? 3 colunas, ó. Correto? Eu não sei a quantidade de linhas. Por quê? Porque vai depender desse parâmetro aqui que for passado. Correto? O pEmployee ID inicial e o ID final. Se ele passar de 1 a 10, beleza, vai ser uma quantidade de linha. Se ele passar 1 a 1000, vai ser outra quantidade de linha. Mas vai retornar determinada quantidade de linhas e essas 3 colunas. É isso que o meu cursor vai ter. Quando a gente aplica o fetch, né, ó, o que vai acontecer? Naquela linha que está lá apontado o ponteiro do cursor, ele vai pegar os valores que estão naqueles campos e passarem para essas variáveis aqui, ó. VEmployeeID, VLastName, VHireDate. Tá? O tipo dos campos lá da minha select do cursor tem que ser compatível com o tipo de variável que eu estou colocando no into aqui. Beleza? When, aqui, ó, CurRetEmployees not found. O que isso daqui quer dizer? Não encontrou mais nenhum registro. Exatamente. Então, ó, exit when, né, ó, CurRetEmployees percent not found. Saia do laço, saia do for. Sim, já chegou até o último cara. Isso, exato. Não tem mais nada, ele pega e sai fora do laço. Tá? Bom, o que ele está fazendo aqui então? Ó, VContador recebe VContador mais 1, tranquilo. Inicialmente o meu VContador valia 0, ó, lá em cima. Correto? Ó? Então, 0 mais 1, 1, 2, 3. E aqui ele vai fazer o que? A impressão, como se fosse o que? Uma ficha agora. Certo? Uma linha debaixo do outro, em vez de ser colunas. Tá? Ó. DBMS output putline, record, né? Ó. Employee ID, last name, hire date e um branco. Correto? Isso daqui eu acho que nem pega, eu teria que colocar mais um aqui. VContador, employee ID, last name, hire date. Todos esses caras aqui, ó, vêm da onde? Vão vir dessa parte aqui. Quando a gente está fazendo o quê? Quando estiver fazendo o fetch. Agora, o VContador vai vir daqui, ó. O quanto esse cara valer, ele vai pegar e vai exibir. Beleza? Aí o tratamento de erro. When others than. Erro foi detectado. Tá? Qual erro? Qualquer erro aqui. A gente está tratando o quê? Do jeito mais genérico possível. Exatamente. Eu só consigo falar que se teve um erro ou não. Agora, qual deles é, não sei. Tudo bem? Vamos compilar esse cara aqui, ó. Que é uma procedure aí. Então, compila. Beleza, ele compilou, ó. Tá? Se a gente for ver aqui na compilação, procedures também. Fresh. Ó. Teste de debug. Tranquilinho.
Agora vamos supor que eu quisesse debugar a Procedure para mim, pra gente ver, né? Se tivesse algum erro lógico aqui dentro, tudo tal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É clicar em cima da Procedure, ó. Ele vai abrir uma aba aqui, ó, pra mim, tá? Do lado do meu fonte. Ó, cliquei. Beleza? Ele abriu a fonte e abriu o que? A numeração aqui de linhas que a minha Procedure tem. Bom, eu já vou colocar o que? O breakpoint, aonde eu quero que ele pare. Ó. Na declaração não dá, tudo bem. Beleza, ó, já tem um breakpoint aqui no vContador. Eu vou deixar só ele ali, ó. Então, é clicar aqui mesmo, ó, em cima da linha. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Ó, botão direito em cima da minha Procedure, Compile for Debug aqui, ó. Tá? Compile for Debug, botão direito, Compile for Debug, ou Ctrl Shift F8. O que ele fez aqui, ó? Tá com uma joaninha ali, não tá? O meu Procedure. Quer dizer que, ó, tá em modo debug esse cara aí. Tá? Legal. O que a gente vai fazer? Agora aqui, ó, debugar. Ó, outra joaninha aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei um só. Eu coloquei o breakpoint no V underline contador igual a 0. Tá? Só para ele parar. A partir dali a gente vai passo a passo. Legal. Debug. Clicou. Olha só que legal. Quais são os parâmetros da minha Procedure? Exatamente, ID inicial e ID final, ó. Ele já pede para mim qual ID inicial que você quer e qual ID final que você quer. Meu, a gente não fez isso, foi o debug que pegou e fez isso daqui pra gente. Legal, vamos colocar aqui, ó. Eu quero do funcionário 100 ao funcionário 150. Opa. Ó. Correto? Reparem que, ó, aqui embaixo, ó, no declare, que valor que ele já colocou aqui no meu código? 100 e 150. Ele já pegou e já substituiu. O valor que estava lá em cima aqui nos parâmetros, ó, ele já passou para onde? Para cá, ó. Opa. Tá, esse aqui e esse aqui, né, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar o OK. Tá compilando. Compilando. Ó. Ele vai abrir pra gente, tá? O que seria isso daqui, ó? Se vocês não tiverem, provavelmente vocês não vão ter esse cara, mas tão fácil aí no layout. Mas depois a gente vê. Só para eu não sair daqui do debug, onde ele sai. No data, o que ele tá apontando pra gente, ó? As variáveis, ó, os parâmetros, quais são os valores, tá? E quais as variáveis que eu tenho, ó. Por enquanto, como está no início do programa, tá tudo nulo ainda, ó. A partir do momento que eu for passando, ela vai mudando também. Então isso daqui já é o que? O conteúdo das variáveis que a gente já consegue verificar. Legal. Abriu aqui, ó, um novo menu aqui pra gente. Parar, tá? Step into, step over, continuar, enfim. A gente vai ver aqui, ó, o passo a passo. Então é o step into ou F7 que a gente vai pressionar. O meu ponteiro tá aqui no vContador, não tá? Então, ó, F7. Tá indo lá no cursor e executa o cursor, ó. Select. Você tá apertando F7 ou step into? Então, aí ele passou direto, então, é por isso. Legal, ó o for agora, ó. For R employees in current employees. Ó o valor lá, ó. 101 Nina e 21/9/2005. Exatamente nesse momento que ele fez o fetch, jogou os valores para variável. Tá? Aí ele vai comparar, ó.
Acabou, deu not found, mais um, imprime o V com Thaís e imprime o leite. Ó, tá em vai, ó. Ó, agora no segundo registro é quem? O Alexander, funcionário 103. Beleza? E aí, sucessivamente vai desse jeito. Correto? Debugando. Gaja tudo aqui pra... Mas eu queria ele pra funcionar. Vou dar um play aqui. Step over. Ó, pessoal, aqui no meu lado aqui, na verdade, né? Não sei se vai dar para enxergar aí para vocês. É os DBMS output que ele fez, ó. São as impressões, tá? Ó, record 1, employee 101, Nina, hire date e tal. Record 2 foi tudo os DBMS output, ele foi dando o que? O loop foi fazendo a impressão. Beleza? Isso daí é o que? A parte simplesinha aí do debug que a gente pode pegar e utilizar. Se vocês tiverem erros lógicos, com certeza já ajuda alguma coisa aí vocês. Tudo bem aí, pessoal? A aula de hoje é só isso. Aí agora a gente tem os exercícios que a gente vai fazer depois do intervalo aí. Tranquilos? Sim? Beleza então, pessoal.